bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e demais membros do seu gabinete, Srs. Deputados de Comunicação Social aqui presente. De facto, este último ano de atividade, que está aqui em balanço, está contextualizado num quadro macroeconómico e de opções que, permanecendo Portugal na União Europeia e continuando vinculado por um tratado orçamental, tem obrigações das quais ninguém tem dúvidas. Mas terminamos agora o programa de ajustamento e não só as disposições da correção dos desequilíbrios orçamentais se encontram reforçadas, como também as disposições na vertente da monitorização e da prevenção dos novos desequilíbrios se encontram significativamente intensificados. Às responsabilidades acrescidas no quadro europeu, acresce a relevância da sustentabilidade das contas públicas e a estabilidade financeira para um crescimento económico. A disciplina orçamental assumiu e continua a assumir um papel decisivo enquanto pilar essencial da economia dinâmica e competitiva. A sustentabilidade das finanças públicas transmite um sinal de tranquilidade aos credores no que respeita à capacidade de dar cumprimento aos compromissos assumidos. E esta tranquilidade tem-se revelado em custos de financiamento mais baixos, mais estáveis, logo em circunstâncias mais favoráveis, podendo permitir, a partir de agora, evitar sistemáticos aumentos de impostos, salvo imponderáveis, a criação de um quadro fiscal mais estável e criar condições de maior previsibilidade para as famílias e para tornar o ambiente de negócios mais atrativo. A disciplina orçamental, no que respeita à contenção da despesa pública, é um valor que não podemos distanciar-nos dele, apenas permitirá que o Estado utilize os recursos necessários para concretizar as funções de redistribuição da riqueza e assegurar aos cidadãos a prestação de serviços públicos essenciais. No entanto, o esforço orçamental, ainda requerido, determinará a prossecução da reforma efetiva do Estado. Aqui chegados, e em jeito de levantamento e do trabalho realizado e já dos caminhos já percorridos, queria deixar algumas questões. No âmbito das rescisões por mútuo acordo, incluídas de facto na reforma do Estado, gostava de perguntar quais os números finais até esta data em termos de adesão, processos concluídos, valores que estarão em causa em termos futuros da redução da despesa pública. Em termos de requalificação, 2013, tal como afirmou, o processo não é ainda muito longo para podermos ter uma experiência absoluta sobre esta matéria, foi criado o regime da requalificação dos trabalhadores em funções públicas. Em março de 2014 surge um documento absolutamente importante, ainda que sobre a forma de portaria, no sentido de dar consistência e transparência na prioridade e eficiência dos recursos ao definir a tramitação do procedimento prévio de recrutamento dos trabalhadores em situação de requalificação, que antecederá qualquer contratação, quer de trabalhadores por tempo indeterminado, determinado ou determinável, antes de uma prestação de serviços. Este documento é importante, é um marco, é uma garantia de direito e é dar dimensão para aqueles que sempre argumentaram que o processo de requalificação era um modo acelerado de despedir trabalhadores na função pública. Passando às medidas de requalificação em concreto, no sentido de dotar os seus administradores de maiores qualificações para poderem responder com competência, com qualidade e a uma transversalidade de exigências que lhes serão exigidas, eu queria colocar-lhe as seguintes questões. Será possível conhecer quais os ministérios que estão neste momento envolvidos no processo de requalificação, quais os que têm maior número de trabalhadores em requalificação e ainda ter a noção, perguntar-lhe, deixar-lhe a questão, se podemos afirmar que o processo de requalificação, quanto a conteúdos, processo, ferramentas e técnicas de gestão e de desenvolvimento da atuação dos trabalhadores em funções públicas poderá permitir com certeza e consistência a formação que de todos desejamos e que se impõe. Ainda no quadro da reorganização do Estado e aos diferentes níveis, central, regional e local, eu queria colocar também uma questão que é
ainda tendo a ver com as rescisões por mútuo acordo, até que ponto é que está previsto ou há algum programa que possa vir a estender estas rescisões à administração local? Quer em termos de rescisões por mútuo acordo, quer também em termos de requalificação destes profissionais, no sentido de termos, de algum modo, uma administração em geral em sintonia nos diferentes níveis da sua atuação. Queria ainda, no âmbito, já falamos de facto, mas nunca é demais explicitar, eu admito que a senhora deputada Catarina Martins se tenha referido ao documento ODEL, peço desculpa, Catarina Marcelino, peço desculpa. Marcelina Martins? Não, Marcelino, Catarina Marcelino, peço desculpa, que se tenha referido ao ODEL e às tabelas salariais com conhecimento a 2009 para ter feito as afirmações dos diferentes níveis que estavam em causa. Há bocado. Não sendo esses os parâmetros, quase que sou levada, se não forem estes os parâmetros, quase que sou levada a concluir que tem informação privilegiada sobre a tabela de remunerações única. Não. Portanto, como falou no primeiro, segundo e terceiro níveis, nas diferenças, era isso que eu estava a dizer. Eu fiz referência a 2009, tu disse que não e eu fiquei, de facto, a admitir que poderia. Ok, eu fiz referência a ela, como disse que não, fiquei, pronto, como o vencimento ia até aos cêntimos, portanto, está aí, consta aí, pronto. As questões que queria, estamos esclarecidos, como fiz a primeira afirmação e respondeu que não, referente à tabela de 2009. Ok, está ultrapassada a questão. E eu queria deixar-lhe a questão e o reforço numa clarificação neste momento, porque são diversos os grupos que estão a suscitar questões, designadamente as Forças Armadas, relativamente a valores remuneratórios que poderão estar em causa para si, quer em termos de base, quer em termos de complementos ou suplementos, sem que a matéria esteja ainda absolutamente clarificada e discutida em Conselho de Ministros, se poderá avançar alguns pontos clarificadores sobre esta matéria neste momento. E por agora, Sr. Secretário de Estado, terminaria aqui a minha intervenção. Muito obrigado, Sra.